E aí, Lux aqui. Só imagina, você é o Lorde de um pequeno território longe da parte central do seu reino, mas certo dia você é convocado para participar de uma guerra contra o reino vizinho. Você vai nessa guerra e depois é traído pelo seu próprio reino. Agora você precisa se vingar da pessoa que traiu você. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Mada no Outovanades. O anime começa com o protagonista Tigre andando em um campo de batalha onde havia acabado de acontecer uma guerra entre o reino de Bruni e o reino de Zisted. Enquanto ele andava, ele lembra da donzela de guerra massacrando os soldados do reino de Bruni. Ela usa uma arma mágica que lhe dá uma capacidade sobre-humana. Tigre avista um soldado inimigo e dispara uma flecha derrubando ele do cavalo. Porém, o cavalo que ele queria usar para voltar para sua terra acaba fugindo. Ele olha um pouco mais à frente e avista o grupo da donzela de guerra. Em uma distância de 300 alces, ele dispara duas flechas derrubando os dois cavalos que estavam à frente da donzela de guerra. Ela usa sua arma mágica e parte na direção do tigre. Ele dispara suas últimas flechas, mas ela consegue se defender. Isso foi um checkmate pro tigre. Ele foi capturado e levado como prisioneiro do reino de Zisted. Aí nos é mostrado um flashback de momentos antes da guerra começar, onde Zion Thenardier, o filho do duque do reino de Bruni, estava ridicularizando o tigre, porque ele foi convocado para participar de uma guerra e veio vestindo armadura de couro e usando um arco como arma. Segundo Zion, quem usa um arco é porque não sabe manejar uma espada ou uma lança. Mas um cavaleiro chamado Machas apazigua a situação e manda Zion para outro lugar. O garoto agradece pela ajuda de Machas. Ele escuta alguns soldados falando que o rei de Bruni está causando várias atrocidades pelo reino. Aí o tigre acorda com uma cavaleira chamada Lin colocando uma espada em sua boca. Ela avisa que a senhora Eleonora está chamando ele. A cena é cortada e mostra Machas dando a notícia para Tita, a criada do protagonista, de que eles perderam a guerra e o tigre foi capturado. Se o resgate não for pago em até 50 dias, o tigre será propriedade do reino de Zisted. Tita pergunta quanto é o resgate, porque ela pode pedir ajuda de todos os moradores da vila de Alsace, mas o valor do resgate é muito alto e eles não têm como pagar. Eleonora informa a Tigre que ela deu um prazo de 50 dias para pagarem o resgate dele. Caso contrário, ele vai se tornar propriedade dela. A donzela leva ele até um campo de treinamento para ele mostrar suas habilidades com um arco. Após disparar a segunda flecha de maneira ridícula, todos começam a zombar dele, mas ele já pegou o jeito daquele arco, porque na verdade deram um arco totalmente desregulado para ele. Um cara desconhecido dispara uma flecha contra Eleonora. Ela se defende com o poder da arma mágica. Tigre pede permissão para capturar o inimigo, dizendo que ele vai acertar no seu pé. Ele dispara a flecha de uma grande distância e acerta o pé do invasor. Todos à sua volta ficam surpresos porque ele fez isso usando um arco imperfeito. No outro dia, Eleonora se desculpa com ele, porque ela não sabia que o arco que ele estava usando era imperfeito. Ela fala que 3 pessoas tentaram ridicularizar ele, mas ela vai mandar executar os culpados. Ele retruca pedindo para ela perdoar eles dessa vez, e pergunta por que ela fez aquele teste com ele ontem. Eleonora responde dizendo que se apaixonou à primeira vista pelas habilidades dele com o arco. Ela conta que a batalha que eles travaram foi um total desperdício. Ela comandava 5.000 soldados contra o reino de Bruni, que tinha um exército de 25.000 soldados. Tudo o que ela precisou fazer foi um ataque surpresa durante a noite, eliminar o príncipe, e os 25.000 soldados do reino de Bruni entraram em colapso. E foi aí que ela o encontrou, o único homem disposto a desafiar ela naquela batalha perdida. Por esse motivo, ela pergunta se ele deseja se juntar ao exército dela, prometendo dar uma posição importante para ele. O prota recusa dizendo que ele precisa voltar para Alsace. É um pequeno território que ele herdou do seu pai. Sendo assim, ele tem o dever de proteger aquele território. Enquanto ele andava pelo campo de treinamento, ele se encontra com Rurik, um dos caras que tentaram ridicularizar ele. Como castigo, ele precisou raspar sua cabeça. Após praticar com arco, ele decide tomar um banho e acaba encontrando um bebê dragão e se depara com Eleonora tomando banho. Durante a noite, Rurik vai até o quarto do tigre e conta que eles capturaram um senhor do reino de Bruni. Se tratava de Bertrand, um servo do tigre. Ele informa que o duque de Thenardier mandou Zion pegar 3.000 soldados e 2 dragões para destruir Alsace. Tigre vai até Eleonora e pede ajuda dela. Eleonora concorda em ajudar com a condição de que o território dele faça parte de Zisted. O garoto não pensa 2 vezes e aceita a proposta dela. Um exército de 1.000 soldados estão marchando sobre o comando da donzela de guerra e do tigre. Enquanto isso, os moradores de Alsace estão se abrigando no templo e fugindo para a floresta. Tita resolve ficar na mansão do tigre porque ela acredita fielmente que ele vai voltar. A garota lembra dos momentos felizes
vezes que ela teve com o tigre. Não demora muito e o ataque começa. Os soldados de Zion começaram a destruir e a saquear o território do tigre. Enquanto Zion observava o ataque de cima de uma colina, um dos soldados volta relatando que alguns moradores se refugiaram no templo e os outros fugiram para a floresta. Zion, inconformado porque ele não pode atacar as pessoas que se refugiaram no templo, resolve descer e ir até a mansão do tigre. Tita, com um olhar amedrontado, prestes a chorar, pede para que ele se retire porque aquela mansão e aquela cidade pertencem ao tigre. Entretanto, Zion saca sua espada e desfere um ataque cortando um pedaço do vestido da Tita. A garota corre até uma varanda, é encurralada e derrubada pelo Zion. Quando ele estava prestes a fazer atos inapropriados com ela, uma flecha em alta velocidade disparada pelo tigre atinge a sua mão. O prota dá um grito mandando a Tita pular. Sem hesitação, a garota pula da varanda. Tigre pega impulso pulando do seu cavalo e agarra a Tita no ar. Eleonora usa o poder da arma de vento para evitar que eles se machucassem. Enquanto a garota explicava o que aconteceu, uma flecha foi disparada contra ela, mas o prota para a flecha e revida disparando a mesma flecha e atingindo o inimigo, deixando novamente os soldados de Eleonora impressionados com a sua habilidade de arqueiro. Eleonora ordena o ataque, mas o tigre nota que seu arco ficou danificado depois do último disparo. Tita entrega um arco negro que foi passado de geração a geração pelos descendentes do tigre. No frame seguinte, nos é informado que 300 soldados inimigos foram derrotados na luta dentro da cidade. Os que fugiram estão se reagrupando com a força principal. Lynn fala que vai precisar de todas as cordas que tiver no reino de Alsace. Tita se propõe a ficar responsável por recolher as cordas e pergunta para Eleonora se ela está em algum tipo de relacionamento com o tigre, porque ela gosta dele e ela não vai perder. Em seguida, ela mobiliza os moradores para recolher as cordas. Tigre fala para Eleonora que ele tem uma ideia para usar os cavalos extras que eles trouxeram. A cena é cortada e nos mostra o início da batalha. O inimigo dispara várias flechas e a donzela de guerra usa o poder da sua arma de vento para destruir todas elas e proteger seus soldados. Tigre vai disparando de 3 em 3 flechas e derrotando seus inimigos. Assim eles derrotaram boa parte do exército inimigo, até que o dragão de terra foi mandado para o campo de batalha. Os soldados de Eleonora tentaram atacar ele, mas foram facilmente derrotados. O prota dispara contra ele, mas não surte nenhum efeito. Zion já contava vitória com a força avassaladora do dragão de terra, mas a donzela de guerra decide enfrentar ele. Ela faz uma pose de ataque e lança um poderoso tornado de vento, levantando o dragão do chão e partindo ele em dois sem nem dar chance dele revidar. Enquanto isso, no lado direito do campo de batalha, Lynn atrai 400 soldados inimigos para uma armadilha. As cordas que ela pediu foi usada para derrubar a cavalaria dos inimigos, e assim ela pôde facilmente derrotar os inimigos do flanco direito. Um cavaleiro foi até Zion informar que um esquadrão de 2.000 soldados estão vindo pela retaguarda. Zion se desespera e ordena a retirada, mas na verdade aquele exército de 2.000 soldados é composto de apenas 100 soldados e 2.000 cavalos extras. O prota tirou vantagem da iluminação do sol para criar um grande exército ilusório. Eles foram avançando até chegar no comandante do exército inimigo. Tigre se pronuncia falando que não vai perdoar Zion por atacar suas terras e por infligir tormento sobre seu povo. Zion, se vendo encurralado, desafia Tigre para um duelo. O prota aceita e Zion fica zombando dele, porque ele pretende o enfrentar usando um arco como arma. Tigre dispara a primeira flecha, mas Zion a defende com o escudo. Enquanto Zion vai correndo com uma lança na direção do tigre, ele vai disparando várias flechas atingindo o escudo no mesmo local, até que a flecha atravessa o escudo e atinge o braço de Zion, fazendo ele gritar com muita dor. Eleonora fica impressionada novamente com as habilidades de arqueiro do tigre. Os soldados de Zion partem para ajudar ele. A donzela dá o comando e os soldados dela partem para proteger o tigre. Zion tenta fugir montado no dragão voador, dizendo que vai voltar para se vingar com um exército comandado pelo seu pai. A donzela fala que suas lâminas de vento não podem o alcançar naquela altitude. Tigre escuta seu arco se comunicando com ele, mandando ele atirar no dragão. Ele se prepara para disparar e a ponta da flecha começa a emitir uma luz escura e a absorver energia da arma mágica de Eleonora. Ele dispara atingindo Zion e derrubando o dragão. Com seu comandante morto, os soldados perderam a vontade de lutar. Eleonora levanta a espada declarando a vitória do tigre. E assim termina o terceiro episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Acabou, pessoal!